Prepare-se para ouvir mensagem do Ministério Internacional Graça sobre Graça. Apóstolo Cristiano França. Em 5 segundos, conexão do Ministério Internacional Graça sobre Graça. Você conectado com a graça de Deus. Então, o tema da mensagem hoje, anota no seu caderno aí, abençoado. O tema da mensagem hoje é Jesus de Nazaré versus Jesus ressuscitado. E esse tema te ajuda muito a você entender a graça de Deus. Te ajuda muito, facilita muito no entendimento. Então anota aí, Jesus de Nazaré versus Jesus ressuscitado. Anotaram aí o tema? Então eu quero me apresentar, para quem está ouvindo esse CD, ou quem baixou pela internet, ou você que está me ouvindo pela rádio. Eu sou o apóstolo Cristiano França, apóstolo e pastor do Ministério Internacional Graça sobre Graça. Tá? Nós estamos aqui no nosso ministério pregando a graça e o apostolado, trazendo a revelação da graça de Deus. Então você que já ouviu sobre a graça, já sentiu o gostinho do que é a graça e quer aprender mais, venha ficar conosco, venha ouvir, adquira os outros CDs. Então, repetindo o tema, Jesus de Nazaré versus Jesus ressuscitado. Vamos para a revelação? Então vamos lá, Hebreus 2,14. Vamos ler somente a parte A. Hebreus 2,14a. É a primeira parte do versículo. E, visto como os filhos... Quem são os filhos? Somos nós, os eleitos, Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Deus, Ele participou das mesmas coisas. Você pode reparar o seguinte, queridos. Nesse Hebreus 2,14, ele fala do fim do diabo, mas antes ele nos fala algo interessante. Ele diz que os filhos participam da carne e sangue e diz que Deus, este ele ali é Deus, também ele participou das mesmas coisas. Deus participou da carne e sangue. Da mesma forma que nós, como filhos, participamos da carne e do sangue, ou seja, temos um corpo de carne e temos sangue, Deus também participou dessas mesmas coisas. Isso está escrito aonde? Na palavra de Deus. Entre em contato com o Ministério Internacional Graça sobre Graça. Acesse o nosso site www.abençoados.com. Então você começa a entender, puxa vida, o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, ele esteve nesse mesmo lugar que eu estive, com essa mesma situação que eu estou, ou seja, em carne. Deus esteve aqui, andou em nosso meio em carne. Então Deus se fez carne. Ele participou da carne e do sangue, assim como nós participamos. Quem era Deus na carne? Jesus de Nazaré. Mas aí surge uma pergunta. A palavra de Deus diz que Deus é o quê? Espírito, sim ou não? A Bíblia deixa bem claro. Deus é espírito. Aí surge a pergunta. Por que Deus precisou de uma carne? Por que Deus precisou de uma carne? Deus não é espírito? Por que ele precisou de uma carne? Eis a resposta. Deus precisou de uma carne porque ele precisava remir o pecado de todas as ovelhas. Como assim? É a carne que remia os pecados? Abençoado, eu vou te explicar. É que segundo a lei de Moisés, e Jesus de Nazaré veio cumprir a lei de Moisés, nada poderia ser remido sem derramamento de sangue. Percebeu? Sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. No Antigo Testamento, para se fazer uma purificação simbólica, eles matavam os animais e aspergiam o sangue sobre as pessoas, sobre os filhos de Israel. Moisés fazia isso, pegava o sangue e aspergia. Era uma purificação simbólica. Era simbolismo, porque na verdade o sangue de touros e de bodes não pode remir pecados. Está lá em Hebreus. Então Deus precisou de uma carne, por quê? Porque Deus tinha que remir os seus eleitos. Mas segundo a própria lei, só poderia haver remissão se houvesse sangue derramado. Agora me diz uma coisa, espírito tem sangue? Espírito não tem sangue.
Então, como Deus ia remir o pecado se ele não tivesse sangue para derramar? Por isso que Deus veio participar de carne e sangue. Somos o Ministério Internacional Graça sobre Graça. Fale conosco. Acesse www.abençoados.com e esteja conectado à verdade do Evangelho. Se preferir, ligue gratuitamente para 90, código de operador 88, 9911 0044 e receba grátis todo o material do Ministério em sua casa. Percebeu aí? Vamos ver isso então em Hebreus. Anota aí, Hebreus 9, 22. Hebreus, ainda em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Você pode anotar no seu caderno de estudos, tá? Está escrito lá. Posso ler, abençoado? Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo o quê? A lei, né? Segundo a lei, se purificam com sangue. Olha lá. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, por isso que Deus precisou de uma carne. Porque na carne contém sangue, e Deus precisava derramar o seu sangue para purificar de uma vez por todas o seu povo. Percebeu? Porque sem derramamento de sangue não havia remissão. Então, por isso que Deus se fez carne em Cristo Jesus e veio na pessoa de seu Filho. Só que você tem que entender o seguinte: Jesus de Nazaré, ele veio exclusivamente para os judeus. Aí é que é o detalhe. Mateus 15, 22 ao 24. E eis que uma mulher cananeia clamou. A mulher cananeia, ou seja, ela não era judia, tá? Não era dos filhos de Israel. E eis que uma mulher cananeia clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada. Por que isso aconteceu? Porque ela estava antes da cruz, né? Então os demônios tomaram posse do corpo da filha dela. 23. Mas ele, Jesus, né, não lhe respondeu uma palavra. Já pensou, abençoado? Só porque ela era cananeia. Ou seja, ela não era judia. O que ela era? Uma gentia, né? Ela fazia parte dos gentios. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Tá vendo aí? Vamos continuar. E os seus discípulos rogaram-lhe: despede-a, Senhor, que vem gritando atrás de nós. Vamos para o 24. E ele, Jesus, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Percebeu? Depois você vai ver nesse versículo, nessa passagem bíblica, que Jesus acabou respondendo à mulher devido à fé dela. Porque ele olhou para ela e viu fé. Então ele atendeu o pedido dela. Mas o que ele deixou claro no versículo 24? Eu não fui enviado aos gentios. Gentios não. Ele abriu uma exceção. Ele olhou para a mulher, viu fé nela, abriu uma exceção. Mas foi uma exceção. Jesus não veio em carne para os gentios. Surge a pergunta número 2. Mas apóstolo, como pode isso? Jesus não veio nos salvar? Não veio morrer por nós? Meu irmão, é simples entender isso aí. Jesus, como Salvador, ele veio para todas as ovelhas. Sejam elas gentios ou judeus. Porque Jesus veio para a igreja. Então a igreja é formada de gentios e de judeus. É a igreja, só tem uma igreja. Então Cristo veio para a igreja como Salvador. Mas como ministro, o Jesus judeu, ele veio só para os judeus. Como ministro, como Salvador, ele veio para todas as ovelhas. Mas como ministro, ele veio só para os judeus. Seja um semeador da verdade. Ajude-nos a fazer esta palavra correr. Acesse www.abençoados.com e saiba como contribuir de forma rápida e segura. Ministério Internacional Graça sobre Graça, porque a verdade precisa ser revelada. E o interessante, você pode constatar na palavra de Deus que Cristo ordenou os apóstolos a não pregarem aos gentios.
Mateus 10, versículo 5. Olha só o que Jesus falou aos seus discípulos, abençoados. Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12, que eram os discípulos, né? E lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Aí alguém pode olhar assim e falar: mas apóstolo, quer dizer que Jesus tinha preconceito contra os gentios? Parece preconceito, né, abençoado? Não é que ele tinha preconceito contra os gentios, é que ele sabia que, enquanto carne, ele era ministro da circuncisão. Poxa, mas será que Jesus não sabia que os gentios viriam a crer? Meu irmão, é claro que ele sabia que os gentios viriam a crer. Mas justamente por ele ter um plano específico para nós gentios, justamente por causa deste plano, ele proibiu os judeus de pregarem aos gentios. Por quê? Porque senão os judeus iriam pregar aos gentios e iam pregar a lei. Então por isso que ele proibiu eles de irem aos gentios. Não é que ele não queria que eles pregassem porque ele tinha preconceito, é que ele não queria que os gentios vivessem em lei. Por quê? Porque os discípulos, os 12, Pedro, Tiago, João, etc., eles viam o quê? Eles viram Jesus jejuando, viram Jesus pagando o preço, viram Jesus lá no deserto, 40 dias, viram Jesus sendo batizado. Eles viram Jesus cumprindo a lei de Moisés, porque eles só conheciam Cristo segundo a carne. Porque Cristo segundo a carne, você acabou de ler comigo isso aí, ele veio exclusivamente aos judeus. Então, o que eles sabiam para pregar? Jesus cumprindo a lei de Moisés. Então, quando eles iam aos gentios, o que eles pregavam? Olha, Jesus cumpriu a lei, então vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer acontecer. Porque é o que eles sabiam, porque eles viram Jesus fazendo isso. Mas por que Jesus fez? Porque ele falou assim: eu vim não para abrogar a lei, mas para cumprir a lei. Jesus veio cumprir, abençoado. Esse era o papel dele como ministro. Só que a história de Deus com os gentios era outra. Percebeu isso aí? Cristo era ministro da circuncisão, por causa desse ministério que ele tinha de cumprir a lei. Porque como Cristo precisava cumprir a lei, ele não podia vir sem ser ministro, abençoado. Ele não podia vir sem ser ministro da circuncisão. Ele tinha que ser ministro da circuncisão para cumprir a lei. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 15, versículo 8. Romanos 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Qual é o evangelho que era pregado por Paulo a nós, os gentios? Incircuncisão. Percebeu? Agora repara o verbo ali, foi. Ele está falando aonde? No passado, em se referindo a qual Cristo? Jesus de Nazaré. Ele está se referindo a Cristo segundo a carne. Então ele falou, olha, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Só que o evangelho que tem que ser pregado aos gentios é o evangelho da incircuncisão, que é a graça de Deus. Esse era o evangelho que Deus tinha preparado para nós. Por isso que ele falou com os judeus: não entre no caminho dos gentios. Meu plano para esse povo é outro. Só que ele não falou isso, né? Ele apenas ordenou para eles não entrarem, mas não explicou por quê. Mas como nós temos revelação, nós entendemos. Por que ele mandou que eles não entrassem no caminho dos gentios? Porque ele já tinha um plano para nós. E todos nós sabemos que os gentios são aqueles que não são judeus, né? Todos os povos que não são judeus, que não têm origem judaica, israelita, são gentios. Então Deus tinha um plano diferente. Deus não queria, nunca quis, e até hoje não quer, obviamente, que os gentios vivam em lei. Então por isso que ele não queria ser conhecido para os gentios como segundo a carne. E, como você acabou de ler, ele era ministro da circuncisão. Vamos terminar o versículo? Por causa da palavra de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, a promessa de Deus era o que, Abraão? Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, o Messias tinha que vir da linhagem de Abraão. Essa era a promessa. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que é em ti, Abraão? Ou seja, da sua linhagem. E os judeus eram o quê? Da linhagem de Abraão. Então Jesus tinha que ser judeu para se cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, percebeu? Esta é a mensagem do Ministério Internacional Graça sobre Graça. Porque às vezes você pode se perguntar: mas apóstolo, por que Jesus não veio como gentil? Porque Deus tinha uma promessa a Abraão. Só por isso. Então ele veio em carne para cumprir a lei, para ser ministro da circuncisão aos judeus. Só que as pessoas querem imitar hoje em dia, como gentios, Jesus segundo a carne.
Aí é que está o erro. Aí é que está o erro das igrejas. Porque só prega Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, porque Jesus expulsou o demônio. Vamos expulsar também. Ah, porque Jesus jejuou. Vamos jejuar também. Ah, porque Jesus foi batizado nas águas. Vamos batizar também. Ah, porque Jesus pagou o preço. Vamos pagar também. Se ele já fez, por que eu vou fazer, meu irmão? Eu vou anular o que ele já fez? Mas é o que Paulo falou, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para essas pessoas que vivem em legalismo hoje em dia, é como se Cristo tivesse morrido à toa. Olha o perigo de se viver na lei, abençoado. Porque o que a gente mais ouve por aí é isso, ele fez, tem que fazer. Mas ele veio para fazer. Só que a história dele com os gentios era outra. Ele não quer que nós andemos como ele andou, segundo a carne, não. Olha só o que Jesus disse, é uma revelação também. Anota aí, Mateus 21, 44. Mateus, versículo 21, 44. Isso aqui é uma revelação. Jesus falando. E quem cair sobre esta pedra, está falando dele mesmo, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então não fixe a sua vida em Jesus segundo a carne. Por que as pessoas adoram a mãe de Jesus? Porque conhecem Jesus segundo a carne. Então, se conhecem a ele segundo a carne, logo tem que adorar a mãe. Percebeu? Mas por quê? Conhecem Cristo segundo a carne. Aí adoram menininho Jesus. Por quê? Está conhecendo Cristo segundo a carne. Aí faz desenho de Jesus, o camarada com cabelo comprido, olho azul. Está conhecendo Cristo segundo a carne. Jesus nunca quis que os gentios imitassem ele na carne, abençoado. Olha só a importância que Paulo dá para a ressurreição de Jesus. Olha só, 1 de Coríntios, anota aí por gentileza. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 17 e 19. E, olha só Paulo falando. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Imagina só, se nós dependêssemos apenas do Cristo da carne. Porque o contexto desses versículos mostra que as pessoas não criam em ressurreição. Olha o que ele diz. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Vê a importância do Cristo ressuscitado, meu irmão. Agora, olha aqui esse versículo 19. Se nós esperamos em Cristo só nesta vida, ou seja, só carne, é só Cristo de carne, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Vê a importância do Cristo ressuscitado? Vamos ver agora que Cristo que o apóstolo da graça de Deus pregava. 1 de Coríntios, ainda em Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Vamos ver o primeiro exemplo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que é Cristo crucificado? É Cristo da cruz para frente, da cruz em diante. Esse era o Cristo que ele pregava. Agora, outro exemplo, 1 de Coríntios ainda, 2:2. Anota aí. Olha só. Porque nada me propus a saber entre vós. Ele está falando aos coríntios. Senão a Jesus Cristo. Ele podia parar aqui, né? Mas ele colocou uma vírgula em vez de um ponto e falou assim, e este crucificado. É claro que nós podemos pegar exemplos de Mateus, Marcos, né? Lucas e João, que são os livros biográficos de Jesus. Podemos pegar exemplos, estudar, é maravilhoso, mas não podemos imitar Cristo segundo a carne. Temos que pregar o Cristo que ressuscitou, porque é esse que importa. Para mim é da cruz em diante, da cruz para trás não me interessa. Então Cristo crucificado é sinônimo de vitória, é sinônimo de fim do pecado, destruição do diabo. Cristo crucificado é o fim de toda maldição. Cristo crucificado é o fim da lei. Por isso que Paulo pregava o Cristo crucificado, ou seja, da cruz para frente, aquele que ressuscitou dentre os... Somos o Ministério Internacional Graça sobre Graça. Fale conosco. Acesse www.abençoados.com e esteja conectado à verdade do Evangelho. Se preferir, ligue gratuitamente para 90, código de operador 88 9911 0044 e receba grátis todo o material do Ministério em sua casa. Nós pertencemos a outro Jesus. Oh, meu Deus, Cristiano, mas a palavra diz que ele não é o mesmo. É o mesmo Deus, né, abençoado? Só que agora é outra manifestação. Primeiro ele se manifestou como Criador na criação. Depois se manifestou como Filho para a salvação.
e nos últimos tempos ele se manifesta como o Espírito Santo morando em nós. É o mesmo Deus, mas a manifestação é outra. E Jesus de Nazaré era a carne de Deus. Você vai entender o seguinte, abençoado. A carne de Cristo era um véu. Anota no seu caderno de estudos, Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, 20, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Cristo era um véu. E o véu era o quê? Um simbolismo que impedia o povo de ter acesso a Deus. Vamos ver o simbolismo. Anota aí, Mateus 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isso é um simbolismo, abençoado. O que está dizendo ali? Que o véu se rasgou, ou seja, o Cristo de Nazaré passou. Você não tem mais que pertencer ao Cristo segundo a carne, mas àquele que ressuscitou. Agora você tem acesso, você tem um novo e vivo caminho. Então Jesus veio como Salvador, derramou o seu sangue, aniquilou o pecado, nos salvou para sempre, destruiu o diabo e abriu o véu, rasgou. Nós agora pertencemos a outro. Jesus de Nazaré foi o nosso Salvador, mas não podemos imitá-lo segundo a carne. Agora, olha só que coisa interessante. O apóstolo da graça começa a falar sobre o relacionamento da igreja com Jesus. E para isso ele usa a figura do casamento. Usa o casamento entre um homem e uma mulher para figurar o relacionamento de Cristo com a igreja. Olha que interessante. Romanos 7, do 2 ao 4. Vou ler. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Percebeu? Então, a mulher é casada. Enquanto o marido está vivo, ela está sujeita ao marido. Sim ou não? Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Ou seja, depois que o marido morreu, a mulher está livre. Quem é a mulher aqui? A igreja. Quem é o marido? Cristo. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Percebeu aí? Por quê? O marido está vivo, ela vai pertencer a outro, então ela é adúltera. Vou repetir de novo. Quem é o marido? Cristo. É uma figura, tá? Quem é a esposa? A igreja. Mas, morto o marido, não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Por meio de quê? Do corpo de Cristo, que era o véu, né? Para pertencerdes a outro. Ou seja, você, igreja, você tinha um marido, que era Jesus segundo a carne. Agora o seu marido segundo a carne o quê? Morreu. E agora você tem acesso a outro marido para pertencerdes a outro. Que outro, Cristiano? A saber, daquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de quê? A fim, vamos ler o finalzinho do versículo. A fim de que frutifiquemos para Deus. Meu irmão, para você frutificar para Deus, só pertencendo àquele que ressuscitou dentre os mortos. Aqui não se imita Jesus segundo a carne. Se respeita e se ama a obra que Jesus fez. Porque ele nos salvou morrendo uma vez por todas. Nós o amamos por isso. Mas não o imitamos segundo a carne. Porque o plano dele para nós era e é diferente. Por isso que ele separou um apóstolo específico para trazer para nós, os gentios, a incircuncisão. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,16. Olha a revelação apostólica. Agora é a segunda carta, tá? Segunda de Coríntios 5,16. Vou ler. Assim que daqui por diante, a partir da revelação, né? Eu estou falando para você, daqui por diante, você que está me ouvindo no CD, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne... Por que Paulo falou isso aqui? Porque naquela época eles eram quase contemporâneos, né, de Cristo segundo a carne. Então ele falou assim, ainda que vocês tenham conhecido Cristo segundo a carne, agora já não mais o conhecemos dessa maneira. Aqui nós servimos a Deus em espírito, porque agora ele habita em nós. Então, meu irmão, não é mais Jesus de Nazaré, não é mais Jesus judeu. Agora Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1,27. Colossenses 1,27 diz assim... aos quais Deus quis fazer conhecer, soberania de Deus, né? Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é
Cristo em vós, a esperança da glória. Mensagem do Ministério Internacional Graça sobre Graça. Apóstolo Cristiano França. Entre em contato com o Ministério Internacional Graça sobre Graça. Acesse o nosso site www.abençoados.com.